Você já imaginou que alguns livros carregam segredos tão profundos que até hoje ninguém conseguiu desvendar completamente? Hoje, eu vou te levar em uma jornada intrigante por 3 livros que permanecem envoltos em mistério e que continuam a fascinar historiadores, cientistas e curiosos do mundo inteiro. Mas antes de mergulharmos nessas histórias incríveis, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e aproveita para se inscrever se você ainda não faz parte dessa nossa comunidade curiosa. Afinal, quem não ama desvendar mistérios? Agora, sem mais demora, vamos começar. O primeiro livro que vamos falar é sobre o manuscrito de Voynich. O manuscrito Voynich é um dos maiores mistérios do mundo dos livros antigos. Este documento medieval, que remonta ao século XV, é escrito em uma língua ou código que ninguém conseguiu decifrar até hoje. Ele está cheio de ilustrações intrigantes e textos enigmáticos, tornando-se um objeto de estudo fascinante para linguistas, criptógrafos, historiadores e até entusiastas de teorias conspiratórias. Aqui estão os principais aspectos desse mistério. Descrição do manuscrito. O manuscrito tem cerca de 240 páginas, embora algumas estejam faltando, e mede aproximadamente 23 por 16 centímetros. Texto indecifrável. Está escrito em um sistema de escrita desconhecido, frequentemente chamado de voynichese. As palavras e frases parecem seguir padrões lógicos, mas nenhuma língua ou cifra conhecida se encaixa. Ilustrações. O livro contém imagens coloridas e detalhadas que ajudam a categorizar seu conteúdo. Botânica. Desenhos de plantas, muitas das quais não correspondem a espécies conhecidas. Astronomia. Diagramas astronômicos e zodíacos que sugerem algum tipo de estudo celestial. Biologia. Representações de figuras humanas, muitas vezes femininas, em tanques ou tubos que parecem ter alguma ligação com água. Farmacêutica. Ilustrações de ervas e potes que poderiam indicar remédios ou práticas medicinais. História e origem. O manuscrito foi descoberto em 1912 por Wilfrid Voynich, um antiquário polonês que comprou o livro de uma biblioteca jesuíta na Itália. Supõe-se que o manuscrito tenha sido criado entre 1404 e 1438, com base em análises de carbono 14 realizadas no pergaminho. Ele passou por várias mãos, incluindo do imperador do Sacro Império Romano, Rodolfo II, que acreditava que o autor era Roger Bacon, um frade franciscano e cientista inglês. Linguagem ou código perdido. Alguns acreditam que ele foi escrito em uma língua antiga ou um código secreto que foi esquecido. Há hipóteses de que o texto seja uma criação propositalmente complexa, sem significado real, feita para enganar estudiosos ou parecer misteriosa. As ilustrações sugerem que poderia ser um guia médico, farmacêutico ou até astrológico, usado para curas e previsões. Outra teoria é que o texto é um produto de um autor criativo ou com distúrbio mental, inventando uma língua completamente nova. Ainda alguns pesquisadores sugerem que ele foi criado como uma fraude para impressionar ou enganar alguém rico e poderoso. Desafios para decifrá-lo. O texto segue padrões que parecem lógicos, mas nenhuma técnica moderna conseguiu ligá-lo a uma língua ou cifra existente. Muitas plantas e diagramas não correspondem a nenhuma espécie ou conceito conhecido, dificultando a análise contextual. E também não há evidências concretas de quem o escreveu ou para que servia. Status atual. O manuscrito Voynich está guardado na Biblioteca Beinecke de Livros Raros e Manuscritos da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Apesar de décadas de estudo, ele continua um enigma. Algumas tentativas recentes de decifrá-lo, com a ajuda de inteligência artificial, também falharam em fornecer respostas conclusivas. O mistério do manuscrito Voynich persiste, sendo um símbolo do quanto ainda há para descobrir sobre nossa história e as capacidades humanas de criar e codificar informações. E você o que acha? Alguém muito inteligente que escreveu ele, ou um louco que não tinha ideia do que estava fazendo? O próximo livro é o Codex Gigas. O Codex Gigas, conhecido como a Bíblia do Diabo, é um dos manuscritos mais misteriosos e fascinantes da história. Criado no início do século XIII, acredita-se que ele tenha sido produzido em um mosteiro na Boêmia, região que hoje faz parte da República Tcheca. Este livro, considerado o maior manuscrito medieval do mundo, é famoso por sua enorme dimensão, conteúdo peculiar, principalmente pela icônica ilustração do diabo que ocupa uma página inteira. Características físicas e dimensões impressionantes. Mede cerca de 92 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e pesa aproximadamente 75 quilogramas.
Feito com pele de cerca de 160 animais, provavelmente bezerros ou burros. Ele contém 310 páginas, embora originalmente tivesse 320, 10 páginas estão desaparecidas. A caligrafia é incrivelmente uniforme, o que sugere que foi escrito por uma única pessoa. Inclui uma ilustração do diabo com aproximadamente 50 centímetros de altura, uma das razões para sua fama. O Codex Gigas não é apenas uma Bíblia. Ele reúne diversos textos religiosos e seculares, incluindo a Bíblia Latina. Contém o Velho e o Novo Testamento. Textos seculares. Enciclopédias médicas baseadas em textos de Hipócrates e Galeno. Trabalhos sobre exorcismos e fórmulas mágicas. Uma cópia completa da Chorônica Bohemorum, uma crônica da história da Boêmia. Inclui calendários, listas de mártires e fórmulas para invocações. O Codex Gigas é cercado por uma lenda sombria, que contribui para seu apelido de Bíblia do Diabo. O monge condenado. Disse que foi escrito por um monge condenado à morte por violar as regras do mosteiro. Para evitar a execução, ele prometeu criar o maior e mais completo manuscrito do mundo em uma única noite. Percebendo que não conseguiria cumprir sua promessa, ele teria feito um pacto com o diabo em troca de sua alma. Como agradecimento ao diabo, o monge teria incluído a ilustração macabra e assustadora do próprio diabo no manuscrito. Apesar da lenda, estudos científicos indicam que a criação do Codex Gigas teria levado pelo menos 20 anos, mesmo sendo escrito por uma única pessoa. O mistério das páginas faltantes. 10 páginas do Codex Gigas estão desaparecidas, e ninguém sabe o motivo exato. Há teorias de que essas páginas continham segredos ocultos, como rituais proibidos ou informações comprometedoras, que levaram à sua remoção. O manuscrito está atualmente preservado na Biblioteca Nacional da Suécia, em Estocolmo. É considerado uma das maiores relíquias medievais e é alvo constante de estudos e debates acadêmicos. Símbolo de mistério. O Codex Gigas é frequentemente citado em livros, filmes e documentários como um objeto envolto em mistério e lendas sombrias. Ele reflete a tensão entre o sagrado e o profano na Idade Média, com textos religiosos coexistindo com fórmulas mágicas. O Codex Gigas é uma obra-prima da história medieval, tanto pela sua grandiosidade física quanto pelas histórias e lendas que o cercam. Embora sua criação tenha sido provavelmente o trabalho dedicado de um monge erudito, a lenda do pacto com o diabo continua a alimentar a curiosidade e o fascínio por esse manuscrito singular. O terceiro e último livro é o Livro de Tótó, que até hoje não foi encontrado e é apenas uma lenda. O Livro de Tótó é uma obra lendária associada ao Antigo Egito, frequentemente cercada de mistério e simbolismo. Na mitologia egípcia, acredita-se que esse livro continha conhecimento proibido e poderes extraordinários, supostamente concedendo ao leitor o controle sobre o mundo natural, a capacidade de entender a linguagem dos animais e até o domínio sobre os deuses. Apesar de sua existência nunca ter sido comprovada, o Livro de Tótó é amplamente mencionado em textos místicos, esotéricos e literatura ocultista. Origem e mitologia. Tótó, o deus da sabedoria. Na mitologia egípcia, Tótó era o deus da sabedoria, magia, escrita e conhecimento. Ele era frequentemente representado com a cabeça de um íbis ou como um babuíno, e acreditado como o criador da escrita e dos hieróglifos. O Livro de Tótó seria uma obra escrita por ele, reunindo todos os segredos do universo. Lenda do livro. O Livro de Tótó supostamente continha encantamentos e segredos que poderiam dar a uma pessoa o poder de governar os céus e a terra. Disse que ele estava escondido em um túmulo secreto, cercado por perigos e protegido por serpentes mágicas. Apenas aqueles considerados dignos poderiam acessá-lo, enquanto os curiosos ou indignos seriam punidos com desgraças. A relação com a alquimia e o ocultismo. Durante a Idade Média e o Renascimento, o Livro de Tótó foi associado à busca por conhecimento oculto. Muitos ocultistas europeus identificaram Tótó com Hermes Trismegisto, uma figura mítica que é central ao hermetismo. Esse livro é frequentemente relacionado ao tarô egípcio, pois acredita-se que as cartas do tarô simbolizam partes dos ensinamentos contidos no Livro de Tótó. O ocultista britânico Aleister Crowley escreveu um livro chamado The Book of Tótó em 1944, que não é o lendário livro egípcio, mas uma interpretação esotérica do tarô. Neste trabalho, Crowley conecta os arquétipos do tarô a princípios místicos, alquímicos e psicológicos, usando simbolismos egípcios como base. Será que este livro realmente existe? E será que algum dia alguém o achará?
Esses livros são verdadeiros enigmas, cada um mais fascinante que o outro. Agora, eu quero saber de você, qual desses mistérios chamou mais a sua atenção? Foi o intrigante manuscrito de Voynich, com sua escrita indecifrável? O impressionante Codex Gigas, também conhecido como a Bíblia do Diabo? Ou o lendário livro de Toto, repleto de sabedoria oculta? Deixe aqui nos comentários, porque eu quero muito saber a sua opinião. E claro, se você curtiu esse mergulho no desconhecido, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos sobre mistérios e curiosidades do mundo. Até a próxima!